Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cristiano e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Blender. O nosso curso completo de Blender, do básico ao avançado, que nos remete a uma cena, que é a cena do disco voador, da aparição do disco voador numa colina. Então, essa cena, nós vamos ter a aula onde vamos montar toda a cena, mas antes disso nós precisamos entender o Blender, o funcionamento do Blender, as etapas que você precisa alcançar para construir uma cena completa no Blender. Logicamente a gente está falando em cena, mas você quer fazer um curta de animação, você quer fazer um longa de animação, você quer aprender para constituir jogos, criar jogos, você quer aprender para fazer um passeio virtual, um projeto arquitetônico, enfim, ele tem uma gama de utilidade. Então, como a gente já citou anteriormente, o que é o Blender? É uma ferramenta 3D. Uma ferramenta 3D faz o quê? Reproduz o mundo. Então, é complexo? Ele é complexo. Mas o Blender ele vai deixar um pouco mais fácil, vai amenizar um pouco essa curva de aprendizado. Por isso que a gente escolheu o Blender para fazer esse curso 3D. Eu já trabalho com 3D há muito tempo. Eu trabalho com programação há 24 anos, 25 anos. Com 3D eu trabalho há quase 10 anos e eu tive minha curva de aprendizado com programas como Maya, 3ds Max, que 3ds Max que é o que é mais utilizado hoje no mercado, mas ele é complexo, ele é complicado, a curva de aprendizado é bem maior, então o Blender ele facilita bastante. Você que quer aprender a trabalhar com 3D, tem gente que vem da área, são engenheiros, que são designers de ambiente, que querem aprender a utilização dessa ferramenta, pessoas que têm interesse por games, pessoas que têm interesse pela arte do cinema. Então, agrega tudo isso, é muito fácil, e eu acredito que o Blender será o futuro do 3D, até mesmo por causa do nosso novo renderizador, que é o Eevee. Ele traz tipo, a praticidade de se trabalhar com a renderização. Você pode fazer renderização em tempo real para ver como que vai ficar o teu filme, coisa que nos outros não existe. Você vai trabalhar com o Eevee, vai renderizar extremamente rápido, você não precisa ter uma máquina extremamente poderosa, né? Uma placa de vídeo gigantesca, com capacidade gigantesca. Então isso tudo é interessante. E além de tudo, o Blender é uma ferramenta gratuita. Nos outros vídeos eu não falei como baixar o Blender, mas eu acredito que seja bem implícito, né? É só você entrar no Google, digitar Blender e o primeiro link que vai aparecer é a Blender Foundation. O Blender é totalmente gratuito, ele é totalmente gratuito, então não precisa se preocupar, não precisa de licença, você vai conseguir criar projetos maravilhosos. A minha migração, eu comecei com o Maya, fui para o 3ds Max, estou no Blender e também estou estudando cinema 4K, né? Porque ele também tem as facilidades. Eu acredito que essas ferramentas hoje são as que mais dominam o mercado de 3D. Beleza, lá? Então vamos para o assunto de hoje. Então o assunto de hoje é modelagem. Quando a gente fala de modelagem, existe várias técnicas, várias formas de se modelar. Eu vou apresentar as mais importantes, as que eu mais utilizo no dia a dia e as que mais vai fazer sentido agora nesse momento. Então o que é o modelar? Nós temos vários processos dentro da criação de uma cena completa do Blender. E a primeira é você aprender a modelar. Você tem que modelar. O que você vai modelar? Você vai modelar o teu cenário, você vai modelar os teus personagens, você vai modelar os teus objetos. Podemos chamar isso também, já se acostumando com os termos técnicos, que são os assets, né? Geralmente aí você tem sites aí que disponibilizam para você comprar os assets. O que são os assets? São objetos que vão compor a tua cena, por exemplo, um carro, uma casa, um personagem, enfim. É isso que a gente vai aprender, a modelar. A modelagem, ela tem as técnicas e cada ferramenta é diferente, tá? E diferentes são as técnicas, às vezes alguns termos vão bater, outros não. Então, é muito específico. Por exemplo, aqui no Blender a gente tem o modo de edição. No 3ds Max a gente já vai modelando já direto. No Maya é uma outra forma de modelar. Existem várias técnicas de modelagem. Eu vou falar algumas por cima, algumas eu vou mostrar. Por exemplo, uma técnica, você vai encontrar inúmeros vídeos
no YouTube, em qualquer lugar, em qualquer canal de distribuição de cursos, né? Qualquer plataforma você vai encontrar, tipo, formas de técnicas de modelagem. Eu vou sintetizar todas elas aqui de uma forma bem específica. Então, o que acontece? Uma que é muito comum entre todas as ferramentas é a modelagem por referência. O que é isso? Você foi lá e desenhou um personagem no papel. Você usou alguma ferramenta, como o Illustrator, alguma ferramenta e desenhou um personagem. E você quer modelar esse personagem. Então, como que você faz? Você vai fazer a referência. Você vai, no mínimo, são duas referências, né? Que é a referência frontal e a lateral. Então, você vai utilizar aqui, ó, pode ser um painel, mas aqui ele tem uma questão mais interessante aqui, que é os empties, né? O empty, ele tem aqui, ó, a imagem. Então, você vai carregar essa imagem num plano e vai alinhar ela, a lateral e a frontal. Daí você vai colocar numa perspectiva frontal, pode ser aqui não é frontal, essa aqui é frontal, né? O Z está para cima e o Y aqui. E vai começar a criar a partir, às vezes, de uma vértex, às vezes vai partir dentro de um plano, ou de um cubo, ou vai começar a modelar a partir de uma esfera, isso não importa, conforme for o teu personagem. Você vai modelar, por exemplo, um avião, como que você vai modelar esse avião? A partir de uma esfera, né? Você vai modelar baseado na esfera. Então você vai pegar essa referência e vai casar em cima da referência, trazer o teu objeto em cima da referência e vai modelando com as técnicas de extrusão, com várias técnicas que eu vou falar hoje aqui para vocês. Então você vai fazendo essa modelagem por referência. Isso é muito comum em praticamente todas as ferramentas de 3D, você modelar baseado em referência, um personagem, um avião, um carro, você tem que ter a referência como uma imagem de fundo para você modelar. É a mesma coisa que você pega ali um bloco, um pedaço de barro e vai modelando um personagem. Ou, no caso do tempo das animações de stop motion, pegavam a massinha, né? E modelavam o movimento, modelavam aquele personagem baseado numa referência, né? E modelavam. É como se fosse isso. Só que a gente vai usar algumas técnicas específicas do 3D. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou adicionar um cubo aqui. Lembrando, existem os atalhos. Eu instalei um plugin para atalho, mas ele não funcionou no meu computador aqui. Então, eu vou falar as teclas, né? Shift A. Shift A vai me trazer esse menu aqui, ó, onde eu tenho o quê? Toda a minha malha. Então, o que eu vou modelar, na verdade? Eu vou modelar uma malha. Essa malha, eu tenho uma malha, um plano, né? Essa malha pode ser um cubo, um círculo, uma esfera, uma icoesfera, um cilindro, um cone, um torus, enfim. Tem vários formatos aqui. Eu tenho algumas a mais aqui, porque eu instalei alguns plugins, a gente vai falar sobre plugins no futuro, né? Eu tenho aqui os extras aqui, que, enfim, são várias formas, isso aqui porque eu instalei plugins, coisas a mais. Na verdade, não chama de plugin aqui, né? A gente chama de plugin nas outras linguagens, mas aqui a gente chama de um termo especial chamado add-on, né? Enfim, tá aqui, ó. Edit, Preference, botão do meio é o add-on. O que são add-on? Que tudo que eu instalei aqui, ó, que são ferramentas externas, que não vêm junto na instalação do Blender. Por exemplo, uma que é interessante, já que a gente está falando de malha, né? Eu tenho aqui o Extra. Ó, Extra Objects. Que eu instalei aqui, que me deram aqueles outros, no caso, os outros formatos aqui, ó, engrenagens, né? Enfim, vários outros objetos aqui. Para começar, vamos começar com um cubo. Então, esse cubo aqui, eu tenho ele aqui, e eu quero modelar ele. O que eu quero fazer? Posso fazer qualquer coisa com o cubo, né? Aqui a gente vai criar coisas aleatórias, só para explicar para vocês como se modela. Uma coisa que não é comum nas outras ferramentas é o modo de edição. Nós temos o modo de edição, que é onde nós vamos, como a gente viu na aula passada, os conceitos básicos. No modo de edição nós temos o quê? Nós temos as vértices,
os edges e as faces, né? As faces, aqui podemos chamar de arame, e os vértices, né? Então, como na aula passada a gente viu, tipo, vértices são esses pontinhos, as arestas, edges, são esse arame aqui, e a face é a face, tá? A partir daqui a gente vai começar a modelar através dessas ferramentas aqui. E uma que é muito comum, que é a extrusão, né? A extrusão, você insertar em faces, para cada uma delas você vai utilizar ou vértices, ou edges, enfim. E depois nós temos aqui também as opções de edge, ó, o que se pode fazer em termos de edge, que é, por exemplo, um exemplo que eu vou passar para vocês hoje, que é o Bridge Edge Loops, que é você ligado aos objetos, o bevel, que eu vou mostrar de uma outra forma, a questão de extrusão, as faces, nós temos as questões de extrusões aqui, que eu vou explicar para vocês em técnicas de atalho, nessas ferramentas laterais aqui. As vértices, né? O que você pode fazer com o vértice? Pode conectar a vértice, enfim. Eu vou passar agora e eu faço todas as teclas de atalho. Então, eu vou falar devagar para vocês não anotarem. Eu vou dar um tempo para vocês anotar. Por que nós devemos usar a tecla de atalho? Podemos usar aqui o mouse, só que no 3D a gente tem que ganhar tempo, né? Tempo é importante. Para você criar, às vezes, um curta, algo maior, um projeto maior, um game, você vai levar tempo para fazer as coisas. E o que acontece também? Antes de você meter a mão na massa, você tem que praticar muito. Praticar modelagem, praticar até que essas teclas de atalho, até que essas técnicas, elas já se tornem automáticas para você. Então, é bom sempre fazer através de tecla de atalho. Eu vou mostrar a tecla de atalho e vou mostrar aqui na ferramenta. Então, nós temos aqui, que a gente já viu na aula passada, esses três carinhas aqui, que na verdade é o que? Eu vou movimentar. Aqui eu posso movimentar tanto o edge, como o vértice, ou como a face, tá? Eu posso girar, né? Não tem sentido girar um vértice, mas tudo bem. Eu posso escalonar, também não vou escalonar um vértice, mas eu posso escalonar uma face. E toda aquela que a gente manipulou o objeto inteiro, agora a gente pode manipular as partes do objeto. Então, o que a gente vai fazer? Manipular as partes desse objeto através dessas ferramentas. Isso que é a modelagem. Por exemplo, eu vou usar aqui face. Para mim usar as teclas de atalho, por exemplo, isso eu passei na aula passada, tanto ela vai funcionar como para objeto, como para uma face de um objeto. Por exemplo, eu vou pegar aqui face, vou selecionar essa face aqui. Quando eu trabalho a tecla G e os três eixos X, Y e Z, o que nós temos aqui? Nós podemos movimentar essa face. Então, eu vou apertar a tecla G de gato, Z, e vou para cima, vou com o mouse para cima. O que acontece? Eu estou colocando essa face para cima. Ou, se eu dou aqui um Ctrl Z, eu aplico, dou um Ctrl Z. Você clica com o mouse, está aplicando. Se clicou com o botão esquerdo do mouse, está aplicando aquilo que você fez. Então, G, X, ó, ele vai mover só no eixo X. Então, as teclas de atalho são muito importantes. Eu vou dar agora com o botão direito do mouse, porque ele desfaz. Dentro de uma face, o que eu posso fazer dentro de uma face? Eu posso usar uma tecla chamada, que é só o I, não é Ctrl, não é nada, I, que é um insert. O que ele vai fazer? O insert vai fazer? Ele vai inserir uma face dentro da face. Então, se eu apertar a tecla I e mover com o mouse para dentro, ó, o que aconteceu? Eu criei uma face dentro da face. Na verdade, a gente criou o quê? Uma, duas, três, quatro, né? Faces, 5 faces. Como que eu faço para selecionar mais de uma face? Eu aperto a tecla Shift e vou clicando, ó. De selecionar, a própria Shift também. Tecla Shift do teclado e você vai selecionar. Beleza? Então esse aí você vai inserir uma face, na verdade. Você não vai inserir só uma face, porque ela vai subdividir e vai criar várias faces. Quando eu aperto a tecla E, né, de escola, o que eu faço? Eu vou extrudar. O que é extrudar? Eu vou criar uma extrusão. Estou criando a partir daquela face que eu selecionei, eu estou criando uma extrusão. O botão direito, ó, vou selecionar essas faces aqui e faço a extrusão, ok? Com essa extrusão, eu posso aumentar, ó, já vou fazer um formato
tipo uma chaminé, ok? Ctrl Z aqui, só para nós voltar, para não deturpar muito. Então, aqui nós podemos selecionar sempre as faces, ou tanto faces, ou edges, ou vertex, qualquer um com o Shift, eu vou selecionar mais de um, ok? Então, aonde a gente encontra essas ferramentas aqui? Ó? Extrusão é uma coisa que você vai usar sempre. Então, essa é uma técnica que você mais vai usar. Por exemplo, quando você está modelando em cima de uma referência e você vai erguendo uma parede, por exemplo, você vai sempre apertar E escalonar no eixo que você quer. Y, Z ou X, né? Então, onde representa a extrusão? É aqui, ó. Eu vou selecionar uma face e vou fazer uma extrusão dessa face. Nós temos aqui alguns tipos de extrusão, né? Quando a gente seleciona mais de uma face, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essas 4 faces aqui. E eu tenho aqui, por exemplo, a extrusão along normals. Isso quer dizer o quê? Vamos dar o exemplo, eu não vou criar, só vou falar. Você vai pegar uma esfera e vai selecionar um círculo na esfera, um círculo de face. E quando você precisa extrudar como se fosse fazendo o anel de Saturno. Você tem que extrudar ele certinho, que ele forme um redondo em volta. Então, é o along by normals. Se você extrudar normalmente, só com E, o que vai acontecer? Ele vai tender aí para um eixo, né? X, Y ou Z. Quando o along by normals, ele vai pegar todos os lados. E tem também aqui, que é muito utilizada, a extrusão individual. Por exemplo, nesse mesmo, eu tenho lá um círculo, uma esfera, enfim, um torus, qualquer forma geométrica, um cilindro, vamos pegar o exemplo do cilindro, e você vai selecionar uma facinha, uma não, uma sim, uma não, e quer fazer disso uma engrenagem, por exemplo. Você precisa extrudar elas individualmente. Então, por isso, tem aqui a extrusão, ou você selecionar um anel de... Vamos fazer aqui um exemplo, bem rapidinho, para ficar mais claro, vamos ser do modo de edição. E lembrando, Tab sai do modo de edição e vai para o modo objeto e vice-versa. Então, se eu adicionar aqui, vamos adicionar um cilindro, como eu falei para vocês. Eu vou trazer aqui para o lado, vamos supor que isso é uma engrenagem. Eu vou dar um Tab para o modo de edição. Outra coisa, um detalhe importante, ó, tem as seleções aqui, ó, de como você vai selecionar as tuas faces, teus vértices, enfim, que é aqui, ó, dentro desse cara aqui, ó. Tem a seleção quadrada, a seleção circular e a seleção por laço. Então, a gente vai usar aqui a quadrada. Se eu fizer isso aqui, ó, e selecionar, eu quero selecionar só essas faces aqui. Observe uma coisa, ó, não selecionou as de trás. Então, ao clicar aqui, vamos clicar aqui numa visão de ortogonal. E eu quero selecionar tudo, ó. Putz, não está selecionando. Como que eu faço? Eu vou sempre nessa visão modo wire, né? Que é o modo arame. Quando eu estou no modo arame e faço isso aqui, isso que é outra dica muito importante, o que acontece? Eu selecionei todas as faces. Se eu quiser voltar aqui para o modo sólido, vai verificar que eu selecionei por todas as faces. Agora eu venho aqui e faço essa extrusão individual, como eu havia dito. Olha só. Ficou mais claro agora, né? Então, se eu fizesse uma extrusão comum, não ia acontecer isso. Então, é uma extrusão individual, é uma engrenagem, enfim, várias coisas eu posso fazer aqui. Como tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto interessante, talvez vamos dividir o vídeo em 2, né? A parte de modelagem. Beleza, então, dando o seguimento, outra coisa que é muito usada é que pensa assim, ó, dentro do mundo, vou sair desse objeto e vou para o objeto pro cubo. Por exemplo, dentro do mundo real, uma forma quadrada, ela não vai ser quadrada, 100% quadrada. Eu vou ter aqui esses meus cantos arredondados, isso é uma técnica chamada de bevel. Nós temos também um modificador bevel, que na aula de modificadores a gente vai falar muito sobre os modificadores, que são muito importantes, porque o modificador ele é um passo da modelagem, você vai usar o modificador para modelar, tipo parafusos, enfim, uma infinidade de coisas. Lembra-se que nossa ferramenta, o Blender, ele modela o quê? O mundo inteiro. Então,
E às vezes coisas que não são também no nosso mundo, né? Beleza, aonde você encontra o Beaver? Vamos, Tab, então estamos no modo de edição. Esse modo de edição vai sempre trazer nossas 3 opções, beleza? O que você vai fazer? Você quer selecionar, por exemplo, você quer formar um dado, um exemplo, um dado. O wireframe, seleciono tudo aqui e eu vou na minha ferramenta chamada Bevel. Então, eu cliquei aqui e vou aplicar essa espessura aqui para um dado, beleza. Quando você aplica qualquer coisa que precise de mais opções, vai apresentar esse menuzinho aqui, ó, bem discreto. Você vai clicar e vai ter aqui quantos segmentos que é o bevel. Então aqui é um bevel chapado, ele não é um bevel arredondado. Se eu colocar mais segmentos, eu vou arredondar, beleza? Se eu sair do modo edição e for para o modo sólido, notem que o que nós temos aqui, ó, um quadrado com cantos arredondados. Mas não ficou bem arredondado, né, professor? Não está meio só 3 segmentos. A gente tem que cuidar muito, isso é muito com questão de vértices, número de vértices. Porque se eu exagerar nas minhas vértices, então eu vou, no decorrer do curso, eu vou mostrar para vocês quais são essas técnicas para suavizar a malha e tudo mais. Por exemplo, um game, quando você vai produzir um game, o game, ele tem, quanto menos vértices tiver, por isso que hoje você produz muito game low poly. O que é o low poly, né? Poucos polígonos, poucas vértices. Então, à medida que você tem muita vértice, a tua cena se torna pesada. Ela fica pesada tanto para você construir essa cena, quanto ela vai ficar pesada para renderizar. E no jogo, às vezes, o jogo nem vai rodar, né? Você vai ter todo um trabalho de criar personagem. Porque tudo depende do teu estilo de jogo. Eu, por exemplo, eu trabalho só com jogos low poly. Você quer fazer um jogo extremamente pesado, né, um GTA, é outra história. Mas aqui, quando eu for passar o curso para vocês de jogos, vai ser low poly. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter uma máquina poderosa, enfim. E recomenda sempre você usar poucas vértices para tudo, né? Por exemplo, eu poderia usar mais segmentos lá, mas eu não vou fazer isso. Se eu clicar aqui no botão direito, ó, eu tenho o Shade Flat e o Shade Smooth. O que é o Shade Smooth? Ele vai suavizar a malha. Vamos aplicar aqui o Shade Smooth aqui, ó. Ele ficou, pode ver que a incidência de luz ficou meio extrema, mas ele suavizou, ele tirou aquelas partições, ó. Eu volto pro Shade Flat, que é o padrão, tá vendo? Ó, você vê as divisões. A mesma coisa aqui, ó. Shade Flat, você vai ver as divisões. Agora, se eu smoothar, né? O que é o smooth, né? É suavizar, né? Smooth seria suavizar, digamos assim. Ok? Então, isso é uma outra técnica muito importante. Flat Smooth e Shade Smooth. Flat Smooth e Shade Smooth. Nós temos alguns modificadores que também vão fazer isso, mas eles são também um pouquinho perigosos de trabalhar, porque ele pode pesar a tua cena. Mas na hora que chegarmos lá em modificador, a gente vai falar sobre isso. Então, voltando aqui, ó, vou dar transformei meu cubo, né? Já com aqui aplicado o Shade Smooth, eu transformei meu cubo num dado com cantos arredondados. O que mais que nós temos aqui? Uma coisa que é muito utilizada mesmo, você quer fazer subdivisões, tanto para qualquer objeto. Vamos fazer nesse cara aqui, ó. Você vai selecionar uma edge, tá? E vai dar uma tecla chamada Ctrl R. Ctrl R. Depois a gente vai ver ali o que é o Ctrl R. Esse Ctrl R aqui, se eu rolar com a rodinha do botão no meio do mouse, ele vai me dar várias divisões. E se eu for para as laterais, ele vai subdividir, ele vai pegar todas as faixas daquele eixo, ó. Tá vendo, ó? Então, ele vai pegar todas as faixas do eixo. Se eu rolar com a rodinha aqui do mouse, ele vai apresentar mais segmentos, ó. Mais do que um. Vamos deixar um só. Eu posso, depois que eu clico com o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, eu posso fazer o quê? Eu posso posicionar onde eu quero, ó. E o que eu fiz? Então, eu cortei esse objeto e criei mais faces. Então, ó,
Dentro de um cubo normal, o que que você tem? Você tem 6 faces. Aqui já tenho diversas faces, porque eu fiz o quê? Fiz o bevel, eu cortei essas faces no meio, né? Então aqui, por exemplo, para que serve isso? Eu quero pegar, por exemplo, vou selecionar essa face aqui e essa aqui e vou dar um extrude, ó. Beleza? Então já estou montando alguma coisa, ok? Então qual que é essa ferramenta? É o Loop Cut, o Ctrl R, mas como que vocês vão usar ele? Ctrl R. Na dúvida, pessoal, vocês sempre vão ter aqui a tecla de atalho, ó. O Bevel é o Ctrl B, né? Que eu também falei a tecla do... O Insert Face é o I, apenas I. O Extrude é o E, né? O Extrude normal, não com as outras opções. E nós temos outras ferramentas aqui que eu praticamente quase não uso. Essa aqui é bem interessante, que é o Mensure, que é o quê? Para você mensurar de um ponto ao outro. Você vai clicar num ponto e clicar no outro e vai dar a distância ali em metros conforme se configurou. O Annotate quase nunca usei na minha vida. O Knife, que é a faca, é o que? Você vai pegar a faca, vai pegar pontinhos e vai cortar, né? Você vai cortar faces, enfim, posso cortar faces em várias direções, eu vou cortar. Posso cortar uma face só. Por exemplo, o Ctrl R, ele funcionaria para mim cortar uma face só? Não funcionaria, ó. Entendeu? Eu clico num ponto, clico no outro, dou 2 cliques, eu cortei uma face. Com o Ctrl R eu cortaria todo um eixo de faces. Então isso aqui também é bem utilizada. Outras questões aqui quase não utiliza, o Polybuild quase não vai utilizar. O Spin é interessante, né? Porque o Spin você vai pegar uma face e vai dar um spin, ó. Faz um loop. Isso aqui é interessante também, mas tem outras técnicas para se usar. O Smooth, também a gente vai usar modificadores e vai usar o Shade Smooth, então não vamos usar muito. O Edge Slide também quase não é muito usado. Eu vou só realmente falar sobre o que vocês vão utilizar mesmo. Então, pessoal, vamos para um novo exemplo aqui de modelagem que é muito comum, que é o modelagem por referência, o que eu havia dito no começo da aula, né? A referência, dependendo do objeto que você quer modelar, a referência, ela pode ser uma simples imagem, 2 imagens, 3 imagens, 4 imagens cruzadas. Por exemplo, você quer modelar um personagem que seja um animal, enfim, um personagem cartunesco. Você vai precisar de, no mínimo, 2 referências, que seria a lateral e a frontal. Vamos supor que esse personagem ele tenha um chapéu mais detalhado, um capacete. Você vai ter que ter uma referência de topo. Os pés desse personagem, o solado da bota, enfim, do calçado que ele está vestindo, ele tem, por exemplo, uns detalhes a mais. Então você vai ter que ter uma referência de topo. Então, basicamente é isso. Uma referência lateral, frontal, de topo e a parte de baixo, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai pegar um exemplo bem simples mesmo, que a gente vai modelar uma lata de refrigerante. Então, para isso, a gente precisa só uma referência. E a gente sempre tem que pensar a partir do que eu vou modelar, o que eu quero modelar, o meu objeto. Por exemplo, eu quero modelar uma lata. O que vai vir primeiro na minha cabeça? A lata tem o formato qual? Cilíndrico. Então eu vou procurar uma malha de formato cilíndrico. Eu quero desenvolver meu personagem. Eu quero começar a modelar ele, por exemplo, pela cabeça. Então eu vou pegar um formato, uma malha esférica. Eu quero só fazer o contorno. Na aula que eu vou falar para vocês sobre os modeladores, eu vou mostrar para vocês como que se fazem as modelagens em cima dos modificadores, que é esse botãozinho aqui, né? Então o modificador, por exemplo, eu posso fazer modelagem com alguns modificadores. Então, por exemplo, tem um modificador lá que você vai modelar uma taça, você vai só fazer o contorno da taça e como ela vai ser 360 graus, ela vai ser igual, eu vou fazer uma modelagem baseada num vértice. Eu posso pegar, a partir de um vértice, eu posso fazer uma modelagem de um objeto. Então, no caso aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos apagar tudo que está aqui. Vamos dar um A. E vamos dar um X.
e deletar. Opa, não deu certo. Vamos selecionar com o mouse mesmo e vamos deletar. Então, para nós conseguirmos, nós precisamos de uma imagem de referência. Para onde a gente vai colocar essa imagem? Geralmente num plano. Então eu venho aqui em ADD, Mesh Plane. Nós vamos modelar que o eixo Z ele fique acima. Então a gente pode rotacionar a 90 graus no eixo X. Nós vamos ter aqui esse plano, né, no eixo X e Y. O que nós vamos fazer com esse plano? Nós vamos no material nós vamos dar um New, e no Base Color nós vamos clicar nessa bolinha aqui, onde vamos ter mais opções. Então eu posso usar uma imagem, né, uma imagem como um material. Na verdade aqui não vai ser um material que vai ser relevante à cena, a gente só vai usar esse plano para trazer a imagem de referência, e depois a gente vai apagar esse plane aí, o plano. Então vamos lá, Imagem Texture, vai ter aqui o botãozinho de Open. Eu vou vir aqui na pastinha onde eu reservei uma imagem de referência. Open Image. Não consigo ver minha imagem de referência, porque nós estamos no modo sólido. Nós temos que ir no modo de material. Essa lata ela ficou um tanto quanto espichada, né? Nós podemos melhorar isso aqui. Vamos escalonar com S, Z, e vamos diminuir um pouco até que ela fique o tamanho de uma lata normal. Obviamente vamos ter que aumentar o zoom aqui, né? O zoom ele está aqui eu vou para as laterais, enfim, a manipulação da viewport. Ou simplesmente posso aplicar na tecla Ctrl e botão no meio do mouse e aproximando essa referência. Ok, temos a referência. Aqui tem algo bem importante, a questão do cursor. Aonde está o cursor é aonde vai estar, no caso, a inserção desse novo objeto, essa nova malha. É muito importante isso lembrar, porque às vezes quando você vai transicionar de uma ferramenta como o 3ds Max para o Blender, é um pouquinho diferente. No Blender, o objeto vai ser criado a partir do cursor. O cursor me representa esse cara aqui, ó. Se eu clicar aqui, o cursor vai vir para cá. Então o que acontece? Se eu for agora ADD, e, como eu já falei anteriormente, o formato da lata de coca é um cilindro, então ela vai partir de um cilindro, ele vai incluir ali. Então um truque para adicionar no local certo e no local onde você quer, alinhado ao objeto, então a gente vai alinhar esse cilindro ao quê? Ao plane onde tem a imagem de referência. Então o que devemos fazer? Para alinhar o cursor dentro do outro objeto, a gente vai apertar as teclas Shift S. Daí eu tenho aqui baseado cursor onde está selecionado, cursor vai estar onde está selecionado ou cursor no objeto. Então a gente vai pegar essa opção aqui e o que acontece? O cursor vem aqui bem para o meio. Já estava antes, só que eu queria dar essa dica para você. Então Shift S, você vai ter as opções aqui aonde esse cursor vai estar. Tem várias opções. O mais comum é você colocar dentro da seleção, como a gente fez aqui, ok? Então vamos lá. Shift A ou simplesmente no menu aqui ADD, vou em Mesh e no Mesh eu vou criar um cilindro. Note que esse cilindro ele ficou muito grande, né? Bem diferente da nossa imagem de referência. Então como a gente vai fazer para escalonar ele, para ele caber dentro da imagem de referência? Eu vou dar um S de escalonar e vou diminuindo, ó. Eu vou indo para dentro, as flechinhas para dentro, até nós chegarmos aqui ao tamanho da lata. Então vamos aqui um pouquinho, aqui isto, só que não ficou bem na referência. Então nós vamos usar a ferramenta de mover e vamos mover ele até que ele caiba na referência. Ok. Eu preciso agora, vamos deixar mais alta. Então como a gente faz, vamos escalonar para deixar mais alta. É S de escalonar e no eixo Z. Eu desço um pouco para baixo, mais ou menos aqui. Novamente com a ferramenta Move, nós vamos acertar. Então, o corpo da lata ela está correta, é um cilindro.
Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos acompanhar esses contornos e fazer uma lata perfeitinha, ok? Então, para isso, eu vou entrar no modo de edição. Como que eu entro no modo de edição mesmo? Com a tecla Tab. O que acontece aqui no modo de edição? Nós temos aqui, muitas vezes, isso aqui não funciona corretamente. Por exemplo, eu preciso pegar todo o círculo de edges, né? Então, seleciona a seleção de edge, toda a seleção de edge. Como que eu falei anteriormente para vocês? Se eu vir aqui no modo arame, eu posso vir aqui e selecionar todos os edges, ó. Só que eu perco a minha imagem de referência, mas eu preciso selecionar todo o círculo de edges, todo esse círculo aqui, para mim poder extrudar tanto para cima quanto para baixo. Vamos clicar aqui no eixo Y, como estávamos antes. Então isso não vai funcionar porque eu não tenho a minha imagem de referência. Dentro do Blender nós temos aqui o raio-x. O que é o raio-x? Ele pega no modo edição como um raio-x. Aqui agora, ó, acionei o raio-x, ele deveria ficar transparente, ele não ficou. Então quando isso acontecer não tem problema. Tem uma outra dica, um outro truque para a gente selecionar todo um círculo de edges. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, nessa visualização, para mim ver a minha imagem de referência, então com a visualização dos materiais, eu vou tirar aqui a seleção, eu vou apertar a minha tecla Alt e vou clicar em uma dos edges, né? Em um dos edges. O que acontece? Nós temos um círculo inteiro selecionado. Então essa é uma dica bem importante. Eu quero selecionar um anel inteiro de edges, eu vou apertar Alt, segurar Alt, e logo após clicar numa das vértices da direção. Ele vai selecionar o anel inteiro. Então, esse raio-x é para sempre funcionar, tá? Mas às vezes, como a gente viu aqui, ele não funcionou. Então o que eu devo fazer? Eu vou extrudar para cima e vou encaixar aqui na minha referência. Então vamos começar com a parte de baixo. Alt, clica em cima do edge. Então vamos lá. Para extrudar, qual que é o mesmo comando? E. E, em que direção que eu vou? Z. Então, EZ, chego até a direção que eu quero aqui, dou um clique, S para escalonar e vou diminuindo o escalonamento até ele fechar aqui, ok? Ficou um pouco fora da referência, mas não quer dizer. Mais uma vez, E, extrude, Z, vamos para baixo, vamos S novamente e diminuir um pouco. Mais uma vez, E, Z, vamos um pouco para baixo, clicou, S escalonar e vamos diminuir a escala. Aqui de propósito, eu vou fazer mais uma camada, depois vocês vão entender por quê. E, Z, pode deixar só um pouquinho aqui, não vai acompanhar a referência, mas vocês vão entender o porquê que eu estou deixando isso logo em seguida. Na parte de cima, a mesma coisa. Eu vou apertar o Alt, selecionar a parte de cima e vou dar um E, Z. Vamos subir até um determinado ponto. Pode ser aqui. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, S, diminuo a minha referência. Diminuo aqui os meus edges. Novamente, E, Z, vamos um pouquinho para cima, clica, podemos aqui sair um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um E, o Z para cima, obviamente, e vamos dar um scale assim, um pouquinho maior, vamos aumentar um pouco. Agora vamos usar a nossa ferramenta de Move e vamos jogar ele um pouquinho para baixo aqui para fazer a bordinha da lata. Novamente, E, Z, vamos subir reto e vamos deixar assim por enquanto. Beleza? O que nós já temos aqui, já temos o formato da nossa lata. Ok? Então, baseado num cilindro, a gente criou o formato da lata. Agora nós podemos aqui ir para o modo sólido, tirar do modo edição, vir aqui na nossa imagem da referência, dar um X para deletar. Não precisamos mais dela. O que nós precisava era isso aqui para dar o formato da lata. Então, o que nós vamos fazer? O fundo da lata ela é um pouco côncavo, né?
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um truque aqui para deixar ele um pouco côncavo. Como eu tenho uma face só aqui, eu não consigo fazer isso. Então, nós vamos voltar para o modo edição com o Tab, né? Vamos pegar aqui a face, vamos dar um X e vamos excluir a face. O que eu vou fazer? Lembra que eu deixei uma última camadinha aqui fora, porque eu preciso ter essa camada, porque a gente vai juntar os vértices num só. Então, eu posso vir aqui com a ferramenta The Edge, Alt, seguro o Alt, seleciono todo o anel que envolve os edges. Posso aqui em vértice para converter em vértice, né? E vou fazer o seguinte, eu vou juntar todos esses vértices em um só, eu vou converger ele em um só vértice. Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer um merge. Para que eu faço isso? Eu vou fazer isso para poder subir um pouquinho e fazer o fundo côncavo da lata. Então, como que eu faço para converger todos os vértices num só? Eu uso a tecla M, de merge. Então, M, e vou selecionar a opção At Center. O que aconteceu? Esses vértices daquela última camada, eles se uniram, tudo um vértice só. Aproveitando que eu estou com a ferramenta de seleção selecionada aqui, eu vou erguer um pouquinho para cima para fazer a parte côncava, né? Vamos tirar aqui o modo raio-x, agora o modo raio-x resolveu funcionar. Então vamos tirar aqui o modo raio-x, vamos deixar no Solid. Você pode notar que ela está um pouquinho para cima. Se eu quiser, também posso subir um pouquinho mais. Ok. Aqui em cima também não está muito legal, não está muito parecido com uma lata. Então a gente vai fazer um truque assim também. Vamos excluir a face. Vemos aqui, vamos pegar a face de cima desse cilindro, dar um X e vamos excluir faces. Novamente, com o mesmo truque, nós vamos no Edge, clicamos, seguramos Alt, clicamos em uma dos edges e temos aqui a seleção. Então vamos fechar mais bonitinho essa lata, que não ficou legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um E de extrude e um Z para ele subir para cima. Vamos pegar, clicar, vamos escalonar para dentro, vamos baixar até que ele fique reto, né? Vamos dar mais um E, Z, para baixo. E vamos dar mais um E. Podemos dar um E e um S logo em seguida. E aqui a gente vai fazer a mesma questão, assim, para fazer um merge no centro. Então, mudamos para vértices, tecla M, At Center. Ok, agora nós temos um formato de uma lata um pouco mais parecido com uma lata, né? Agora outro truque, até eu já falei para vocês nessa aula. A questão, se eu tirar do modo edição, você vai ver que a minha lata ela não está muito legal, né? Tá aparecendo aqui as divisões das faces, não está legal. Então, o que vai acontecer com ela? Se eu colocar vou smoothar essa lata, né? Um flat smooth, ela vai ficar mais arredondadinha. Então, vamos clicar com o botão direito em cima do objeto, com o objeto selecionado, flat smooth, ok? Agora sim ela ficou parecido com uma lata. Mas, nós podemos notar que tem alguma coisa estranha aqui. Ela ficou meio côncavo aqui, não ficou legal, né? Então esse é um outro truque. Quando você vai usar o modificador aqui de Subdivision Surface e o Flat Smooth, onde vai arredondar, vai deixar mais suave a visualização do objeto, nós temos que nas bordas reforçar inserindo mais anéis de edge. Porque quando ele for smoothar, ele não vai arredondar tanto. Então vamos verificar esse truque, como que funciona. Então, onde que eu devo colocar esse novo anel de edge? Vocês lembram do Ctrl R? Então, você vai selecionar na direção que você quer aqui, Ctrl R, que é o Loop Cut, e você vai selecionar a direção que você quer. Então, você vai movendo até encontrar. Aqui, opa, é aqui mesmo. Cliquei, movi um pouquinho para a lateral. Da mesma forma, Ctrl R novamente, clico e vou mais para fora. Posso até colocar um aqui se eu quiser. Ctrl R. Vamos pegar aqui nessa seleção, abaixar um pouquinho.
E também para ficar legal, aqui também. Ctrl R. Aqui, peguei nessa direção. Ok. Agora vamos voltar para o modo de objeto. E vocês já vão ver como já está o Flat Smooth selecionado. Já vão ver que suavizou. Aqui embaixo ele não ficou côncavo como a gente queria, né? Então vamos voltar para o modo edição. Vamos pegar o vértice e vamos subir mais. Aqui é mais por causa da iluminação, que nós estamos no modo sólido, ele não vai ficar tão... Como a gente pega aqui a iluminação mais correta, que é com o modo de visualização dos materiais, você consegue ver o côncavo da lata. Então, o que nós temos aqui? Uma lata. Perfeito? Então, olha que legal. Em poucos comandos a gente criou aqui modelou um objeto. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Outro truque na questão da modelagem, enfim, de todo o processo do Blender, eu quero ocultar esse objeto. Eu clico em cima do objeto e aperto a tecla H. H. Sumiu o objeto. Não precisa eu deletar ele. Então, outro truque interessante aqui também, eu quero mostrar para vocês, vamos pegar aqui a questão, vamos tentar unir dois objetos. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar uma UV Sphere, então nós podemos aumentar aqui o zoom, e eu quero duplicar esse meu objeto. Outra tecla de detalhe importante, duplicar. Então, como que você vai duplicar? Você vai duplicar através do comando Shift D. E na direção que você quer, Z, ou se é livre, ou na direção Z. E vai duplicar esse objeto. Beleza. Agora eu entro aqui no modo de edição desse objeto, coloco no formato arame, deixo na perspectiva lateral, perspectiva não, é ortogonal, né? Lateral. E eu quero, por exemplo, essas camadas aqui de faces, vamos selecionar faces aqui. Eu quero excluir. Então, lembrando, quando eu estou no modo aramado, eu consigo pegar as vértices, as faces e os edges lá de trás. Se eu fizer isso aqui no modo sólido, olha o que vai acontecer. Vou até fazer aqui um exemplo. Ó. E vou dar um X para deletar, faces, olha o que aconteceu. Ficou lá a parte de trás. Então, vamos voltar aqui, colocar no modo aramado. E X faces. Vamos sair desse objeto, vamos para outro objeto e vamos fazer assim, vamos fazer uma camada, menos camada, ou melhor, vamos pegar quase a metade aqui. Então vamos no modo aramado, modo de seleção e vamos selecionar mais, opa, tem uma coisa errada aqui. Nós temos uma coisa errada aqui, vamos aqui no modo de modelagem. Vamos colocar no modo aramado, vamos trazer um pouquinho mais. Opa, meu zoom foi exagerado. Vamos selecionar as faces aqui. Dessa outra esfera, vamos aumentar um pouquinho o zoom. Vamos lá novamente. Aqui tá bom. E vou dar um X e dizer que eu quero excluir as faces. Mas eu quero unir esses dois objetos. São dois, vou para o modo de objeto, são dois objetos distintos, ok? Como que eu faço para unir esses dois objetos? Porque vai ter muita... Às vezes vão modelar, por exemplo, na questão da lata ali, eles vão modelar o formato de lata, depois a tampa, com um anelzinho aí para abrir, né, o abridor da lata. Você vai ter, às vezes, fazer um objeto separado e unir os dois. Então, uma das formas é essa que eu vou explicar para vocês. Então, eu pego tanto esse objeto quanto esse objeto, eu aperto Shift, né, para selecionar os dois e vou no modo de edição, dou um Tab. Então aqui eu estou agora no modo de edição dos dois objetos. Então, como eu falei anteriormente, eu quero selecionar todo o anel de edges. Eu vou no Edge, aperto, Alt e clico no Edge. Agora eu quero fazer essa mesma seleção, só que se eu fizer isso apertando somente o Alt, eu vou perder a seleção de cima. Então eu uso Shift, Alt e clico.
Então nós temos agora os dois anéis aqui selecionados e eu quero unir essas duas formas. Como que eu faço? Então para vértice, para edges ou para faces, eu tenho o quê? Eu tenho aqui opções. No caso do edge, eu tenho várias opções. Eu posso dar um bevel, eu posso extrudar, eu posso rosquear o scroll, que eu vou mostrar isso através de um modificador. Eu posso subdividir, que é o que a gente vai falar ainda hoje. Tem várias opções aqui de edge, né? Então, eu posso marcar costura, que é quando for ver a questão de mapa ou ver, a gente vai saber o que é o marcar costura e tudo mais. Mas que é muito usado e o que a gente quer fazer é o... Então, pessoal, nós tivemos um problema técnico aqui com a questão de juntar os dois objetos. Vamos fazer novamente. Então, vamos deixar numa visão frontal. Vamos criar a nossa primeira esfera, né? Então, ADD ou Shift A, Mesh, UV Sphere. Beleza. Agora o que nós tivemos fazer? Vamos deixar no modo aramado aqui, no wireframe. E vamos no modo de edição, no modo de edição nós vamos ter que criar o segundo objeto, e não fora, para poder juntar. Então, vamos dar um A para selecionar todos os objetos, Shift D, Z, e vamos erguer para cima, ok? No modo aramado, continuando no modo aramado, nós vamos selecionar as faces que vamos excluir, vamos colocar aqui em faces, e esse grupo de faces a gente vai dar um X, né, para deletar faces. Aqui vamos pegar um pouquinho mais para baixo, dar um X, deletar faces. Agora aquele truque, nós vamos segurar o Alt e clicar em selecionando, lembrando, sempre tem que selecionar o Edge, clicamos e selecionamos o anel inteiro de Edge aqui. Voltamos para a visão frontal, mesma coisa embaixo, eu tenho que agora Shift, Alt e o Edge. Vamos aumentar o zoom para ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui. E vamos, então agora sim, nós vamos no menu Edge e vamos no Bridge Edge Loop, né? Loop a ponte de loops de Edge. E vamos fazer essa ponte. Então agora nós temos um objeto só. Então aqui nós temos um objeto só e os dois juntos. Então isso é uma das opções dos menus aqui. Dentro desses menus, tanto de Vertex, nós temos aqui alguns que a gente vai sempre usar, né? Tipo, ó, isso aqui vai ser bastante usado, que é a questão, a gente já vai ver isso aqui na prática, usando a tecla de atalho, que é a nova, através de 4 edges eu faço uma nova face. Juntar edges, enfim. O extrude de vértices que a gente vai, que é a mesma coisa que a gente extrudou face, né? Então tem todas as questões dos menus, né? Tá aqui, e alguns deles a gente vai usar com frequência. O edge, o que mais a gente vai usar é essa questão da ponte, que vai unir os dois objetos através dos edges. Depois nós temos aqui a marcar costura, mas isso aqui vai ser para frente quando a gente trabalhar a questão de mapeamento UV. Mas o que é mais usado, ó, o Loop Cut, que a gente já usou, né? O Loop Cut, que é o Ctrl R. O Bevel, você pode usar o Bevel em qualquer estrutura, a gente usa geralmente também baseado em edges. Aqui no Faces a gente tem o Inset, que a gente já estudou. O Extrude Faces, que é o mesmo que o extrudar um vértice ou extrudar um edge, é sempre o mesmo comando, é o E. O Inset Faces, né? O Triangulate Faces, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de topologia de malha. Enfim, isso que vocês mais vão usar são essas opções que eu estou passando aqui para vocês, ok? Então, visto a questão da união dos edges, nós podemos ver também a questão da edição proporcional. O que seria essa edição proporcional? Aqui nós temos um botãozinho. Você vai encontrar em outras ferramentas, como o 3ds Max, por exemplo, ele vai estar como seleção suave. Por quê? Porque ele não vai selecionar um vértice só, e sim um grupo de vértices que estiver dentro do círculo. Então, por exemplo, aqui, ó, nós vamos colocar a seleção de vértices
Vamos selecionar esse vértice bem do topo, esse único do topo aqui. Vamos colocar aqui numa visão frontal. E vamos acionar esse botãozinho aqui. Então, quando eu aciono esse botão, e por exemplo, eu quero mover, né, ou escalonar, ou enfim, girar não só esse edge, mas um grupo de vértices, perdão, um grupo de vértices abaixo, eu posso usar esse botãozinho aqui. Já vão entender o que eu estou dizendo. Se eu for pegar agora, mover, por exemplo, essa edge aqui sozinha, ó, vamos desacionar aqui, ó. Ele só vai mover essa vértice, perdão. Somente esse vértice aqui, ó. Ou se eu selecionar um grupo de vértices e mover, ele vai mover o grupo. Vamos dar um Ctrl Z para voltar. Agora eu quero, por exemplo, fazer de uma esfera, eu quero fazer um ovo. Enfim, de uma esfera eu quero fazer um balão. Então eu posso selecionar um grupo de vértices à medida que eu seleciono esse botão aqui. Por exemplo, eu vou apertar e arrastar para cima. Note que forma um círculo. Ele vai pegar, editar proporcionalmente o que está dentro do círculo. Então, eu posso diminuir esse círculo com o page down ou aumentar com o page up. À medida que eu vou influenciando aqui, eu vou modificando essa estrutura. Então, aqui seria um exemplo, né, de como você fazer uma edição e selecionar mais de um vértice proporcional àquela seleção. Beleza? Então, isso aqui é para nós ver essa questão da edição proporcional. Outra questão da questão da modelagem, né? Vamos voltar para o módulo sólido aqui. Nós temos, por exemplo, vários menus aqui, né? Quando a gente for tratar na aula de animação, a gente vai tratar desse menu animação, né? Nessa aba animação. Quando a gente for tratar de edição UV, né? De mapa UV, a gente vai usar esse cara aqui. Quando a gente for tratar de materiais, a gente vai trabalhar uma aula só para materiais, para criar materiais através de nós, a gente vai usar o shading, né? No animation, a gente vai ver o que é esse timeline aqui, como usar esse timeline, como fazer uma animação dentro do timeline. E o modeling que a gente usa hoje, ele tem todas as ferramentas de modelagem. Então eu vou fazer a modelagem dentro dessa aba aqui. Nós temos uma outra aba que ela é relacionada à modelagem, mas ela é uma modelagem de forma de escultura, que é essa aba aqui, o Sculpting. Então, o que é esse Sculpting? Você vai modelar um objeto através dessas ferramentas aqui, como se você estivesse fazendo uma escultura mesmo, né? Talhando em madeira, fazendo uma escultura em massa, fazendo em massinha, fazendo uma escultura em barro, enfim. Aqui vão ter várias ferramentas que você vai fazer você vai esculpir. Por exemplo, eu venho aqui e pego uma dessas ferramentas e vou selecionar esse cara aqui, ó. Note que eu estou deformando essa malha, tá vendo? Ó? Lógico, quanto mais essa malha, quanto mais divisão tiver ela, a gente já vai ver ali sobre subdivisão, mais suavizada ela vai ficar, né? Até podemos fazer um exemplo aqui para trabalhar esse exemplo da escultura. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos lá pode ser no modo, no modeling, né? Vamos dar um A para selecionar todo o nosso objeto aqui. E eu quero subdividir mais esse objeto para mim poder trabalhar, por exemplo, uma escultura, fazer uma escultura. E até mesmo quando você for usar, por exemplo, deformar a malha, que a gente vai ver questão de modificadores e deformadores numa aula específica sobre isso. Nós vamos pegar e modificar essa malha através desses modificadores. Por exemplo, eu quero transformar um plano um plano, né, um plane, em um lago, onde vai passar um barco, enfim, algum objeto que deforme a malha. Eu vou querer transformar, por exemplo, um objeto em água. Eu vou querer transformar um objeto em um material mais gelatinoso. Tudo isso eu preciso de uma malha bem subdividida. Então, para a gente trabalhar aqui, a gente vai subdividir mais essa malha aqui. Por exemplo, aqui, ó, essas faces aqui, elas não estão muito bem subdivididas, porque a gente criou lá a ponte, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar no modo aramado aqui,
Vamos selecionar essas faces aqui que não foram subdivididas. E vamos clicar com o botão direito e vocês vão ter uma opção chamada Subdivide. O Subdivide, ele vai dividir essa malha em mais vezes. Quanto mais, dentro desse menuzinho aqui, quanto mais malha, mais subdivisões eu colocar, mais ele vai ficar com subdivisões. Lembrando aquilo que eu falei, né, nessa aula aqui, a respeito de muitos vértices, você ter muitos vértices que vai ficar pesado o teu objeto em cena. Então a gente tem que cuidar muito para não exagerar, né? Voltando no modo de escultura, agora ele não está subdividido, vamos sair do modo edição. Ele não pegou aqui, vamos dar um edit. No edit você consegue ver que ele está subdividido aqui, ó. Beleza? No modo de edição. Então vamos pegar aqui essas ferramentas e vamos esculpir de forma aleatória. Note que está deformando a malha aqui. Note que quando eu fui lá e subdividir ela mais vezes, ele vai ter uma influência maior. Ele tem várias ferramentas aqui. Isso aqui vocês podem testar. Tem aqui o tamanho do pincel. Aqui você pode diminuir, aumentar o tamanho do pincel. Lógico que ele vai aplicar conforme a subdivisão. A força do pincel, ou se você vai retirar ou adicionar aquele formato de escultura que você pode reduzir ou adicionar, né? Você pode trabalhar aqui com vários tipos de ferramenta, aqui você pode modelar várias coisas. Então aqui eu sugiro que vocês testem com calma, com tempo, como trabalhar com essas ferramentas aqui. Mas você pode criar um personagem usando... Note, tudo que eu faço de um lado, ó, ele afeta do outro lado. Se for pegar uma perspectiva mais frontal aqui, você vai ver que o que eu faço de um lado afeta o outro. Está virando um casulo de borboleta isso aqui. Lógico, isso aqui não é uma forma aleatória, só para exemplificar para vocês que dá para vocês usarem essa ferramenta para esculpir. Geralmente, quando vocês pegam... Aqui no caso, a gente pegou um objeto já bem subdividido. Aí vocês vão pegar alguns objetos que ele vai criar subdivisões a partir da escultura aqui. O que pode acontecer? Ele pode acabar destruindo um pouquinho uma regra, que é a regra de topologia de malha. O que seria essa regra de topologia de malha? Então, quando você vai modelar, por exemplo, algo mais complexo, você pega a partir ali de uma esfera, enfim, e vai começar a modelar um personagem mais complexo. Você vai criar novas faces. E muitas vezes, nessa criação dessas faces, o que acontece? Eu acabo estourando os vértices do meu objeto. Vou voltar aqui no modo de modelagem. Vou colocar aqui no formato de sólido. Vocês podem ver que algumas vértices ele fez aqui umas coisas meio estranhas, né? Então o que pode acontecer? Ele pode vir a deixar uma face com mais de uma vértice. Isso é muito ruim. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui bem claro. Ó. Vamos tratar desse exemplo aqui, ó. Isso aqui, ó. Ok? Vamos pegar aqui a face, selecionar a face, depois converter ela para vértices. Vamos ver que esta face tem várias vértices. Esta face aqui tem 4 vértices, ok? Então, como que funciona essa regra? Toda face, ela vai ser composta por 4 vértices ou 3 vértices. Toda face vai ser composta por 4 ou 3 edges. Esta é a regra de topologia. Por que essa regra de topologia? Simples assim. Nós, quando formos aplicarmos um material ou fazer um mapeamento UV, que a gente vai ver nos capítulos seguintes, por exemplo, eu seleciono algumas faces do rosto de um personagem. E lá eu vou aplicar uma imagem, um material do rosto do personagem. Se ele não seguir essa regra de topologia de 3 e 4 vértices, o que vai acontecer? Por exemplo, se ele tiver uma face com mais de uma vértice que esteja
focando um pedaço da boca do personagem, essa imagem vai vir torta, vai vir distorcida. Então, por isso, nós temos que sempre seguir essa imagem. A gente vai ver isso para frente. Você pode fazer um exemplo de algo errado, né? Para ver como que vai ficar. Então, muitas vezes, vamos pegar assim, ó, por exemplo, o rosto de um personagem, ele vai ser redondo. Você vai aplicar uma imagem quadrada, naquelas regras que eu falei para vocês lá na questão do PBR, né? Que geralmente essas imagens têm que ter 512, 1024, 2048 de largura e altura da imagem. Então, seguindo essa medida e tendo essa vértice, as 4 vértices ou 3 vértices dentro de uma face, ele vai se adaptar certamente dentro de um formato circular. Agora, se tiver uma vértice errada, uma vértice a mais, umas 5 vértices, ele já vai ficar distorcido. Isso é uma coisa que você tem que cuidar muito. Então, isso chama-se topologia de malha. Aqui, quando eu falei aqui no Faces, né? Eu falei, ó, tem triangular a face. O que é triangular a face? Isso que eu fiz aqui, ó. Eu, ao invés de ser uma face quadrada, né, com 4 vértices, eu vou triangular, que é o quê? Fazer com que essa face tenha 3 vértices. Isso funciona? Funciona. Ela vai funcionar. Muitos não vão usar isso na prática, né? Mas fica a dica, sempre 4 ou 3 vértices. Então, triangular é isso, é ter uma face com 3 vértices, é triangular a face. Então, isso aqui jamais é admitido. Outra coisa, aproveitando o gancho, isso aqui, ó, não pode. Eu fiz a deformação e depois eu tenho que usar alguns addons, algumas técnicas para fazer a retopologia de malha, quando eu uso o modo escultura. O que é a retopologia? É trabalhar, de preferência, eu trabalho com 4 vértices. Eu acho mais simples, mais fácil. Então, quando ocorre isso aqui, eu posso ter algumas técnicas de retopologia de malha, que é transformar, você fazer uma malha em cima da tua escultura com as 4 ou 3 vértices. Beleza. Outra coisa que pode ocorrer, problema, e você vai só perceber esse problema quando você for trabalhar, por exemplo, a edição do material, né? Você colocar o material dentro das faces, você vai perceber também que não vai pegar esse material. Uma dica, quando isso acontecer, é porque dentro da escultura, ou quando estava modelando, ele deu algum problema de normals. O que seria isso? De faces normals. O que seria isso? Muitas vezes, ó, esta face, ela está virada para fora. Se ela tiver, na hora que você for modelar, e sem querer você virou essa face, criou uma face para dentro, ele não vai aplicar o material, né? Não vai aplicar de forma correta. Então, o que você deve fazer? Você deve recalcular os normals do teu objeto modelado, né? Ou esculpido. Como que funciona isso? No modo edição, você vai dar um A para selecionar todas as faces, logicamente com o modo face selecionado, e vai apertar as teclas Ctrl, Shift, N. Ele vai fazer o quê? Recalculate Normals. O que é o Recalculate Normals? Ele vai pegar todas as faces que estiverem viradas para dentro e virar para fora. Então, isso sempre quando acontecer, você só vai perceber isso, na verdade, quando estiver aqui no modo de material e você perceber e você aplicar um material e ver que aquele material não aplicou de forma correta. Então, o que é isso? Ele não calculou os normals corretamente e essa face foi virada para baixo. Então, só selecionar tudo e dar um Ctrl Shift N, que ele recalcula os normals e coloca as faces viradas para fora. Beleza? Então, outra coisa também, já que nós estamos falando de faces, outra coisa interessante. Você está lá modelando, né? Você está modelando com vértice, você pode modelar com uma vértice, você pode desde uma vértice, ou você pode modelar um edge, né? E dando a extrusão com a tecla E. Você pode modelar, como a gente fez lá na lata da Coca-Cola, fazer através de um cilindro, de uma esfera, de um círculo. Enfim, são inúmeras as possibilidades de você modelar. Então, muitas vezes, quando você está modelando um vértice, você vai insertar, vai dar extrudar a vértice, né? E vai extrudando e começa a fechar 4 vértices. Opa, 4 vértices já sabe que você pode fazer uma face. Então, olha que interessante. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar algumas faces aqui. Pegar 6 faces. Pegar todas as faces aqui.
e vou excluir essas faces. Com X, excluir as faces. Então eu abri um buraco dentro do meu objeto. Mas vamos supor que você está modelando vértice a vértice ali. Você está colocando as vértices, pegou uma imagem de referência e está circulando um relevo, enfim, alguma coisa dentro da tua referência, e depois você precisa fechar essas vértices para criar a face. Como que você vai fazer isso? Você vai selecionar os vértices, todos os vértices, lembrando que a gente já está fazendo um exemplo errado, né? Vai selecionar todos os vértices e vão dar a tecla F. Lembra que eu falei aqui no menu Faces que eu tinha o F? Perdão, era no vértice, né? Vértices F, né? New Edge / Face for Vertices. Então você vai criar uma nova edge ou uma nova. Se eu selecionar, obviamente, 2 pontos, né? Selecionar 2 vértices, eu tenho o quê? Um edge. Se eu selecionar 4 vértices, eu tenho o quê? Uma face. Então, eu vou dar um F, eu fechei aquele buraco que eu criei. Logicamente, isso está errado. Por que ele está errado mesmo? Ele está errado porque é uma face com várias vértices. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou apagar esses 2 caras aqui. Faces. Venho aqui, seleciono uma. Lembrando sempre o Shift selecionado. 1, 2, 3, 4, F. Opa. 1, 2. Opa, peguei errado aqui. 2, 3, 4 vértices, F. Então, esse também é um comando que vocês vão usar muito, muito mesmo, sabe? Isso do decorrer, quando for fazer essa questão disso, que é muito comum a gente fazer uma modelagem através de uma vértice, para depois fechar as faces, é bem comum acontecer. Eu não vou criar um exemplo aqui, porque, na verdade, essa aula, o intuito é só mostrar as técnicas, os fundamentos de modelagem. Como que você vai aprender a modelar mesmo? É na prática, é pegando uma ideia, pegando uma referência e modelando. Aqui eu só quero mostrar, na verdade, vai ficar uma aula bem longa, quais são os princípios fundamentais de modelagem. Porque muitas vezes vai ter que ver muito tutorial na internet, muito tutorial para chegar a compilar todas essas técnicas que eu estou passando para vocês. Então, eu estou passando de uma vez só, para depois na prática, como a gente for fazer exercícios na prática, vocês vão lembrar, opa, isso aí já foi passado e para que serve. Eu gosto de ensinar assim, eu explico para que serve e depois a gente vai fazer isso na prática. Então tá, vamos ali pro próximo assunto, que a gente já falou sobre topologia de malha, já falou sobre os menus, né, de faces, edge e vértices, que a gente vai usar algumas opções ali, não são todas no dia a dia. Vamos falar agora sobre pivô e sobre o que a gente pode fazer com o pivô e o que seria o pivô. Então, para isso, vou fazer o seguinte, vamos sair do modo edição, vamos pegar esse objeto todo feio e vamos deletar ele. E vamos fazer o seguinte, vamos criar um box, né? Podemos fazer o Shift A, criar um cubo aqui. E lembrando de um comando que eu já passei para vocês, o Shift D. Vamos duplicar esse cara. Shift D, Z, ou melhor, Y, né? Vamos na direção Y. Nesse caso, X vai ficar melhor. Vamos diminuir um pouquinho o zoom. Shift D, X, e vamos duplicar. Vamos supor que eu quero fazer essa duplicação várias vezes. O que eu devo fazer? Eu posso usar um comando que vai me auxiliar muito. Às vezes, fazer uma vez atrás da outra, eu vou usar o comando Shift R. O que o Shift R faz? Ele repete. Isso para qualquer, não precisa ser na duplicação, para qualquer operação. Ele vai repetir. Então, anotem lá. Shift R repete a operação. Shift D duplica o objeto selecionado. Beleza? Então aqui vamos um pouquinho para o lado. Note que cada objeto, ao clicar, ele tem um pontinho amarelo no meio.
e chama-se o pivô do objeto. Para que serve o pivô? O pivô ele vai ser meu eixo, aonde eu vou rotacionar, escalonar. Eu posso mover tudo a partir desse eixo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou aqui nesse objeto aqui e eu quero mudar esse eixo para mim rotacionar. Então, vamos separar esse objeto aqui do lado. Vamos trazer um pouquinho mais. Vamos pegar numa vista mais de cima. Vamos ver esses objetos para cá, por exemplo. Vamos colocar esse objeto para cá. Então a gente nota que o eixo, por padrão, o pivô, ele vai estar bem no meio do objeto, dentro do meu gizmo aqui. Podemos chamar de pivô ou eixo, tanto faz. Agora eu quero mudar, eu quero deixar esse cara aqui para fora. Por exemplo, eu venho aqui em Options, Origens. À medida que eu tiver selecionado Origens e eu pegar o gizmo aqui de Move, eu posso mover ele fora ou qualquer parte do meu objeto. Eu vou deixar aqui ele de fora só para você entender o que está acontecendo. Daí o que eu faço? Eu tenho que voltar, deixei o meu pivô onde eu quero, eu venho aqui, tiro a opção de Origens e o que acontece? Agora eu posso aplicar a operação, porque se eu deixar selecionado lá, ele vai movimentar e girar o quê? O meu pivô. Então eu venho aqui na ferramenta rotação e vou rotacionar no eixo Z. Olha, notem uma coisa, ele não está rotacionando a partir do meio, e sim a partir do meu pivô. Se eu fizer, por exemplo, assim, ó, um Shift D, R de rotacionar, Z, eu vou rotacionar ele a partir do meu eixo. Se eu der um Shift R, eu vou repetir, ok? Então, só para elucidar esses comandos aí e o que é o pivô. Por exemplo, vou pegar essa caixa agora aqui, por exemplo, vou fazer a mesma coisa, vou pegar a minha origem aqui, meu pivô, pegar a ferramenta para mover e vou tirar ele fora daqui, beleza? Muitas vezes a gente vai juntar objetos, vai agrupar, enfim, e esse pivô ele vai ficar às vezes, ou até mesmo quando você está modelando a partir de um objeto, você vai excluindo umas faces e esse pivô, esse eixo, ele vai começar a ficar muito fora do que você quer. Para ele trazer para a origem dele, que é o que seria o padrão, no centro desse objeto. Você vai selecionar o objeto, você vai ter um menu aqui que é muito importante esse menu, que é o menu Object, onde você vai fazer várias operações com o seu objeto. E uma delas é centralizar o pivô. Então você vai vir aqui em Object, Set Origin, e vai colocar Origin to Geometry. Então, a origem do meu pivô dentro da geometria. Ele volta lá no centro do meu objeto. Então tá. Aproveitando a deixa de falar sobre esse menu objeto aqui, nós temos várias opções que vão ser muito úteis para nós no decorrer. Lembrando que tudo isso que eu estou falando agora vai ser repetido para frente, né, à medida que a gente for avançando as aulas. Mas o que acontece? No objeto, você tem a questão da transformação, né? Aqui aquelas teclas de atalho, ó, G, R, S que a gente usa. Tem várias opções de alinhar objetos, que é selecionar 1, 2, 3 objetos e alinhar ele a partir de um objeto. A questão da origem, como a gente já viu, remete-se ao pivô, né? Você posicionar o pivô conforme você quer, ou manualmente, através do Options, Origens. Sempre com um ou mais objetos selecionados. Você pode espelhar um objeto com o Mirror, também tem um modificador para isso. A gente não vamos entrar nesse mérito agora, a gente vai usar mais o modificador. Nós temos Mirror é o que? Espelhar, você vai espelhar esse objeto. Limpar a localização. O que seria limpar a localização? Quando você tem aqui nessas propriedades, você tem aqui uma localização, uma rotação, enfim. Se você limpar, ele vai voltar para a origem, que é 0, né? Você tem como aplicar, né? Ao limpar, você pode limpar tanto a localização quanto a rotação, quanto a escala, mas pode aplicar, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tá, ó, a location dele lá, ele não tá 0. Se eu vir aqui
e colocar aqui, ó. Eu vou aplicar a localização. Nota que ele zerou tudo, só que ele continua no mesmo lugar. Se eu vir nesse cara aqui, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, objeto, vamos colocar aqui, limpar a localização. Olha o que ele fez, ele colocou o pivô dele bem no centro da minha viewport. Viewport é o quê? É o meu mundo, né? É essa área toda aqui, cinza, do meu Blender. Então, por isso que é bem importante, vocês vão usar muito isso. E o aplicar é aplicar. Só que quando você aplica, por exemplo, você aplica aqui uma localização, nota aqui, ó, olha que interessante isso. Uma coisa que acontece muito quando você está iniciando no Blender, você sofrer muito com essa questão. Você foi lá e aplicou a localização, mas olha onde está o teu pivô. No centro. Então, você aplicou o objeto aqui, mas o teu pivô ficou no centro. Então, se eu venho aqui, Object, Set Origin, Origin to Geometry, ele voltou aqui, mas ele volta à localização. Então, nem sempre aplicar a localização quer dizer que o pivô vai ficar no meu... O pivô, ele vai para o centro da viewport. Isso aqui é bem importante. Beleza. Então, para a gente finalizar aqui, tem várias opções aqui. Com o tempo, com o passar do tempo, vocês vão... Por exemplo, Join, que a gente vai ver hoje. O Shift D, que é a questão de duplicar o objeto. Parentear. Tem N, ó, o Shade Smooth, o Shade Flat, que a gente já viu. Então, tudo que é baseado em objeto dentro desse menu. Vocês vão usar muito essa primeira parte aqui. E sempre, né, anotando as teclas de atalho, porque eu vou usar muito tecla de atalho. Então, por exemplo, eu quero, aqui nesse caso, eu quero juntar esses objetos. Eu vou selecionar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O sexto objeto é o cubo. Tá vendo? Ó? Dentro desse menuzinho aqui, nós temos as collections e tudo que está dentro da collection. Collection é como se fosse uma camada, né? Tudo que está dentro da viewport vai aparecer numa collection. Depois você pode mudar para outras collections, para frente a gente vai ver isso. E eu quero parentear, juntar tudo dentro de um objeto principal. Por exemplo, eu tenho o corpo do meu personagem e eu tenho vários acessórios no corpo, como bota, chapéu, arma, enfim. São acessórios. Meu objeto principal, que eu vou selecionar por último, eu vou primeiro selecionar os meus acessórios e por último o meu objeto principal. E dar um Ctrl P. Nesse caso, o objeto principal foi o último ali que eu selecionei. Ctrl P. Então, Ctrl P, ele vai fazer o quê? Ele vai parentear os objetos. Então, se eu clicar aqui nesse primeiro, ó, vocês vão ver aqui, que dentro desse cubo aqui, os outros demais cubos entraram dentro desse cubo. Então, esse cara aqui está dentro do cubo. Se eu mover esse cubo principal, no caso, vamos imaginar que seja o corpo do personagem, vai mover todos. Agora, se eu mover o acessório, ele vai mover só o acessório. Qual que tem outra forma interessante de trabalhar com isso? Agora eu vou selecionar todos esses caras aqui. E sempre o último selecionado é o que vai ter o nome. Vamos pegar o cubo aqui, que é o primeiro cubo. E agora se eu der um Ctrl J, aí o processo é diferente. Eu vou transformar todos os objetos num objeto só. Então note agora o cubo 7 aqui. Acho que o cubo ficou separado, um cubo aqui. Ele agora é um objeto só. O cubo principal ficou de fora, que vamos apagar ele. Então agora ele é um objeto só. Isso é o Ctrl J, que é o Join, que é juntar tudo num só. Quando você entrar no modo edição, todos esses objetos, todas essas faces, essas vértices pertencem a um objeto só. Tem como separar? Tem como separar. Então, como que você vai separar isso aí? Você vai selecionar, pode deixar no modo aramado aqui. Vamos selecionar vértices, pode ser vértices também, faces, o que for. E vamos selecionar, você quer separar uma parte daquilo que você juntou. Então você vai selecionar, imagina se for um objeto muito complexo, que todas as vértices estejam ligadas e que tenham face, daí é um pouquinho mais complicado. Você pode talvez dividir no meio, enfim. Você quer separar esse cubo dos demais cubos. O que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl L, né? E depois um P, somente P, que é o Separate. Então quando você faz isso, ó, você separou esse objeto dos demais. Pode ver que já não estou conseguindo editar os demais. Ó. Se dou um Tab para ir para o modo objeto, voltamos para o modo sólido. Se eu mover esse cara aqui, ele vai mover e o que eu separei está separado. Então, pessoal, basicamente são essas questões aí
que são as questões fundamentais, né? Então a aula já ficou uma aula bem grande, fica por aí. A gente vai repetir muito esses conceitos quando a gente aplicar a mão na massa, fazer exercícios, criar a cena da nave espacial, tudo isso a gente vai trabalhar isso novamente, ok? Por hoje é só, e na próxima aula a gente vai trabalhar com as outras questões que, né, são modificadores, as questões de materiais, né, o shading, animação, tem muita coisa ainda para a gente ver pela frente. Obrigado.